Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Escute bem, a crença de um indivíduo é o teto e o limite do que poderá alcançar e conquistar na sua vida. A sua crença é o seu limite, é o seu teto do que você pode alcançar e conquistar. É a forma que você crê. Novamente, Paulo diz: "Crie, por isso falei". A sua crença é o seu limite, de onde você vai chegar, de onde você vai conquistar, até onde você vai alcançar. A sua crença é o seu limite. E por isso, o que a Bíblia diz? Tudo é possível àquele que crê. E se o que eu creio é o que eu falo, então vai ser possível. Tudo é possível ao que crê. O que você crê é o que você pensa. O que você crê é a sua mentalidade, as suas crenças. Tudo é possível ao que crê. Se você crê que nasceu para sofrer, Jesus disse: tudo é possível, então. Se você pensa que nasceu para se dar mal, então vai ser possível. Mas se você crê que tudo é possível, o que você crê? O que você fala? E o que você fala é a palavra de Deus, então tudo será possível. Você é mais que vencedor. Você nasceu para dar certo. Você não é obra do acaso. Você é filho e filha de Deus. Você tem promessas de Deus sobre a tua vida. As promessas de Deus são sim na sua vida. É isso, creia nessas coisas. Amém, Senhor. Amém. Pastor, como se livrar dessas crenças erradas? Presta atenção. Todo senso de certeza ou crenças são aprendidos. Ninguém nasce pronto. Tudo que você hoje fala ou pensa, você aprendeu com alguém. Você aprendeu na sua família. Você aprendeu com seus amigos. Você aprendeu na sua escola. Eu queria que você pensasse comigo. Eu quero aqui mais alguns minutos fechar isso aqui. Como nasce uma criança? A criança nasce ingênua. Você já viu um bebê? Quando nasce, aí começa a falar. O bebê começa a falar com a mãe: mamãe, eu nasci para sofrer. Mamãe, eu nasci para sofrer. Mamãe, eu nasci para sofrer. Já viu criança pensar assim? Parou para pensar que quando você era criança e você assistia He-Man, então os meninos diziam: eu sou He-Man, eu sou Daniel San, eu sou Rambo, eu sou Capitão Planeta. E as meninas: eu sou She-Ra, eu sou Mulher Maravilha, eu sou Xena. Lembra da Xena? Lembra não? Ah, guerreira, é isso? Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós não temos o pensamento negativo. Eu lembro que na minha infância, pelo menos na minha infância, na minha geração, aí eles vinham brincar: você vai ser polícia ou ladrão? Eu falo: Deus que me livre, eu sou polícia. Eu sou polícia. E já pegava a madeira, que era o cacetete, e corria atrás dos meninos. Porque quando você é criança, você sonha com coisa boa. Quando você é criança, quem pede assim para a mãe: mamãe, me dá o pior leite do mercado? Não. Porque criança às vezes aborrece o pai quando vai no mercado. Ele quer o quê? Ele quer o que vê pela frente. Criança quer o que vê pela frente. Aí eu lembro que eu era menino, criança, não tinha dinheiro, família bem simples. Aí passava os brinquedos da Estrela, né? Lembra da Estrela? Os brinquedos.
Aí passava espada do He-Man, eu dizia, mamãe, eu quero. Não tinha nem dinheiro para comer direito. Por quê? Porque a criança, ela não tem a crença negativa da miséria, da pobreza, da escassez. Isso é aprendido. O que você pensa, a forma que você pensa, como você fala, as suas opiniões concernentes a algum assunto, você aprendeu com alguém. O que você aprendeu virou seu comportamento. Então presta atenção, se o comportamento é aprendido, então pode ser mudado. Porque você não nasceu assim. Você aprendeu assim. Comportamento pode ser reeditado, pode ser melhorado. Troca o comportamento velho com o novo. Se você falava besteira, se você falava mais na miséria do que na vitória, se você pensava mais em morte do que na vida, se você pensava mais no fim do que no novo começo, mude o pensamento, troca o comportamento. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ou seja, tem que nascer de novo. Para quê? Para mudar o comportamento, para mudar a personalidade, para mudar o caráter, para mudar a fala, para mudar a postura, para mudar o pensamento. Tem que nascer de novo. Mas às vezes estamos na igreja. Lembra que Jesus disse? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Mas às vezes queremos permanecer no Senhor, mas não na palavra do Senhor. Ou seja, quais são as palavras de Deus? É a mentalidade de Deus, são as crenças de Deus. Mas a gente quer estar com o Senhor, com as crenças do mundo. E você diz assim, irmão, sorria, porque Jesus te ama. Pastor, porque você não está no meu lugar, não está na minha pele. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, ou seja, minha mentalidade, as crenças de Deus permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Agora, você pensa, pedir o que eu quero? E se eu quiser algo ruim? No contexto do texto que Jesus explicou, isso jamais pode acontecer. Por quê? Porque ele disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. O que Jesus está dizendo? Tudo o que vocês quiserem, se vocês estiverem em mim, é bom. Porque vocês permanecem o quê? Na minha palavra, na minha mente. Aí Paulo vai dizer, nós porém temos a mente de Cristo. Então teve um tempo que alguém disse assim, pastor, mas pedir o que eu quero? E se eu quiser coisa ruim? Então você não está lendo o texto. Se vocês permanecerem no Senhor e as palavras dele permanecerem em você, aí sim pedirão o que quiserem e será feito. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Jesus ensinou acerca da autoridade e do poder da palavra. Você sabia que Jesus foi 100% homem, 100% Deus? Amém? Agora, como ele viveu na terra, 100% homem. E é isso que me deixa impactado. E é por isso que a Bíblia diz assim, que nós podemos ser como ele é nesse mundo. Porque Jesus, Anisté, escolheu na terra, Anisté, viver como homem. É por isso que ele é o nosso redentor, ele é o nosso modelo. Porque ele nos ensina que é possível viver na terra agradando a Deus. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Não pecou. Filipenses diz que mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. Jesus viveu na terra, meus irmãos, como um homem comum, mas direcionado pela palavra de Deus. Eu te mostro aqui agora. João 12, versículo 47 ao 49. Põe aí, por favor. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, olha o que Jesus disse, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-los. Olha só, se alguém ouve a palavra
de Deus e não obedecem, ele disse assim: eu não julgo vocês. Aí alguém pensa: então posso fazer tudo o que eu quiser? Vamos continuar o texto. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Quem que vai nos julgar? As palavras que Jesus falou conosco. Ou seja, tudo aquilo que você ouviu sobre Cristo e não obedeceu, são essas palavras que você conheceu, que você entendeu, mas não obedeceu, são elas que vão nos julgar. Observe o poder e a autoridade da palavra. Vamos para aí, Paulo, já a gente continua. Vamos pensar um pouquinho? Quantos filhos hoje que se encontram adultos, que talvez tenham algum receio dentro de si, que pensam o seguinte: nosso Deus, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, eu não estaria aqui. O que está julgando você? É sua mãe ainda? Não, sua mãe talvez até esqueceu. O que está julgando você são as palavras que um dia ela liberou sobre você. Porque palavras estão aí, na atmosfera, dizem os cientistas. Entendeu? Entendeu isso? As palavras estão aí. Eu fico encabulado. Tem muitos crentes que às vezes a gente não é que desiste, mas você quer falar menos. Por quê? Porque não levam a sério as palavras, os conselhos. Eu vou falar algo simples para você, algo simples. Quando eu comecei a pregar, então a gente está aprendendo, está conhecendo, entendeu? Até hoje eu sou limitado, a minha gramática é limitada, eu não falo tão bem como tantos outros e tal, ok? E um dia, o meu pastor chegou a mim e falou bem assim: meu filho, posso te dar um conselho? Não é pesado, mas talvez seja chato. Falei: meu pastor, o que o senhor quiser. Ele falou bem assim: tem uma palavra que você está verbalizando erroneamente. Falei: é mesmo, pastor? Ele falou: é, eu já percebi que você faz normal. Pastor, qual é a palavra que eu tenho falado errado? Ele falou assim: olha, você sempre agradece alguém falando obrigada. É obrigado. Homem diz obrigado. O masculino diz obrigado. O feminino diz obrigada. Eu posso errar qualquer uma outra palavra hoje, mas toda vez que eu vou citar obrigado, as palavras do meu pastor estão aqui viva. Estão vivas, fervendo na minha mente. Quando eu vou falar eu lembro do meu pastor há 10 anos me falando: é obrigado, viu? Eu falo obrigado. Se você observar, eu uso o termo gratidão no lugar do obrigado. Porque para a minha vida, uma palavra, um conselho do meu líder basta, está aqui no meu ouvido. Palavras são vivas. Palavras têm vida. Não tem como você ouvir conselho e você permanecer na mesma. Isso quer dizer que você quer permanecer com alguém, mas não debaixo da palavra de alguém. E aqueles que ouvem e não praticam, disse Jesus, é como alguém que constrói a casa na areia. Vai cair. Vai cair. Se você tem um ensinamento hoje para aprender a falar perante a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, não falar tudo o que você está pensando, porque nem tudo que você pensa está certo. Então pense antes de falar, pronuncie a palavra de Deus, porque Jesus viveu de uma forma maravilhosa entre os homens. Ele vai dizer: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar.
Porque Jesus não pecou no falar. Porque ele só falava a palavra do Pai. Jesus dizia: o que eu falo não é de mim mesmo. Eu falo o que o meu Pai me enviou a falar. Palavras têm poder. O diabo tentou Jesus dizendo: transforma, se você for filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que ele diz? Está escrito, criei, por isso falei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A partir de agora, tenho certeza que você não vai mais brigar, falar besteira, não vai mais falar com raiva. Tenho certeza que agora nenhuma esposa vai reclamar comigo dizendo: pastor, me xingou. Ou o esposo vai dizer: pastor, me amaldiçoa. Não vai. Porque se você fizer isso, são as palavras que você ouviu do Senhor que irão te julgar. Jesus nos ensinou que o que sai da boca vem do coração. Tá certo? O que sai da boca vem do coração. Lucas 6, versículo 45. O homem bom. Ou seja, o que externa a bondade de um homem? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem bom tira coisas boas que está onde? No coração. O que são essas coisas boas? Vamos ver. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. O coração é tipo o CPU do homem, né? É a caixinha onde você vai tirar o que é bom e o que é mal. Presta atenção. Por quê? Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. O homem bom tira coisas boas do coração, por isso fala coisas boas. O homem mau tira coisas más do coração, por isso fala coisas más. As nossas palavras denunciam a nossa bondade ou a nossa maldade. O que falamos comprovam se somos bons ou se somos maus. São as palavras que eu falo. Quem está comigo, irmãos? Amém. Romanos 10, versículo 8 ao 10. Pastor, mas onde está a palavra? Como eu posso falar a palavra? Me ensina a falar a palavra. Romanos 10, versículo 8. Diz assim, olha isso, olha que lindo. Eu sou apaixonado por isso. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Pastor, como eu posso falar da palavra? Ela está perto de você. Ela só está perto de mim, pastor. Ela está em sua boca. Ela está só em minha boca, pastor. Ela está no seu coração. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do coração. A palavra está perto de você. Ela está em sua boca, em seu coração. Aí o que a Bíblia vai dizer? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você ouve a palavra, mais fé você recebe. E aí a palavra está perto, está na boca, está no coração. Quanto mais eu falo, mais o meu coração enche dela. Quanto mais meu coração se enche da palavra, mais eu falo dela. Porque ela está perto, em minha boca e em meu coração. Gente, fechei. Quer aprender algo? Memorize. Quer sentir a Bíblia? Não leia em silêncio. Leia a Bíblia em voz alta. Você sente a palavra. Entende?
eu quero falar em público, pastor. Pegue um texto e leia em alta voz em casa, para você se ouvir, você sentir, você perceber a palavra. É isso, a palavra está em nossa boca e em nosso coração. Ou seja, se ela está no meu coração, eu preciso falar dela. E se ela está no meu coração, ela está na minha boca. É assim. Ela está aí no seu coração. É a palavra. Está dentro de você. Na sua boca e no seu coração. Versículo 9. Se você confessar, ou seja, falar a mesma coisa que a palavra. Se você confessar com a sua boca, com a boca, que Jesus é o Senhor, e crer no coração, em seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, será salvo. Salvo quer dizer, será abençoado. Então, irmãos, permaneça na palavra de Deus. Eu gostaria que você, a partir de hoje, falasse a palavra que está no seu coração. Perceba que a boca e o coração precisam estar sincronizados para falar a mesma coisa. Aquele que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não fale o que você não quer ver. Não fale o que você não quer. Fale o que você quer. Fale o que você quer.